As palavras me atingiram antes mesmo do significado chegar até mim, como se meu corpo soubesse reconhecer perigo antes que minha mente pudesse processar. Mariana, acho melhor você ir embora agora. A voz do meu pai ecoou pela sala de jantar ampla e requintada, com a mesma precisão fria e calculada que ele usava nos argumentos finais do tribunal. Aquele tom que não deixava espaço para contestação ou apelação. Cada sílaba foi enunciada perfeitamente, sem pressa, sem emoção visível, como se ele estivesse simplesmente lendo um veredicto já decidido há muito tempo. O lustre de cristal importado acima da mesa, aquele que minha mãe havia escolhido em Praga anos atrás e que sempre capturava a luz de forma mágica, pareceu escurecer subitamente. Ou talvez fosse apenas minha visão se estreitando num túnel, meu campo visual se fechando enquanto meu corpo entrava em modo de sobrevivência automático. O ar na sala ficou denso e pesado, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio de uma vez. Senti meus dedos apertarem o pé delicado da taça de vinho tinto, até que o bojo frágil de cristal ameaçou rachar sob a pressão, a haste fina vibrando levemente em minha mão trêmula. As conversas animadas e superficiais ao redor da mesa morreram instantaneamente, cortadas como se alguém tivesse desligado um interruptor. O silêncio que se seguiu era tão completo e absoluto que eu podia ouvir o tic-tac distante do relógio antigo no corredor, o crepitar suave das velas sobre a mesa, minha própria respiração rápida e superficial. Os garfos de prata congelaram suspensos no ar, pedaços de comida cara ainda espetados neles. O sorriso perfeitamente pintado da minha irmã Letícia, aquele que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos, lidando com pacientes e suas famílias, vacilou e tremeu nas bordas antes de desmoronar completamente. Meu irmão Bruno, de repente achou seu prato de porcelana, cara absolutamente fascinante, seus olhos fixos nas batatas assadas, como se elas contivessem os segredos do universo. Todos os olhos presentes naquela sala elegante e opressiva se voltaram para mim em uníssono, como espectadores de um acidente de carro que não conseguem desviar o olhar. Alguns rostos mostravam confusão genuína, franzindo as testas e piscando rapidamente como se tivessem perdido parte da conversa. Mas a maioria assustadora e reveladora daqueles rostos familiares, carregava uma expressão diferente. Eles sabiam. Tinham estado esperando por isso o tempo todo, aguardando pacientemente este momento exato de humilhação pública, como se fosse a sobremesa inevitável após um jantar elaborado. Meu pai ficou de pé lentamente na cabeceira imponente da mesa, movendo-se com aquela dignidade performática que ele havia cultivado ao longo de décadas nos tribunais mais prestigiados da cidade. Suas mãos ainda estavam erguidas, segurando a taça de vinho vintage, que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal, seu brinde formal e ensaiado, permanecendo incompleto suspenso no ar. Ele olhava para mim através da extensão polida da mesa de mogno, como se eu fosse uma petição de arquivamento que acabara de ser deferida pelo juiz, um caso encerrado que não merecia mais sua atenção ou energia. Cada detalhe daquela noite, agora percebia com uma clareza súbita e dolorosa, havia sido meticulosamente orquestrado para este momento exato de degradação calculada. O convite formal em papel cartão grosso e caro, a exigência imperativa de comparecimento sem explicação do motivo da celebração, o cartão de lugar cuidadosamente posicionado no final distante da mesa, perto da tia Marlene de 90 anos, que passou o jantar inteiro achando confusamente que Rodrigo era meu motorista pessoal. Tudo, absolutamente tudo, havia sido planejado e executado, com a precisão de uma operação militar. Execução pública social disfarçada de celebração familiar amorosa. Meu nome é Mariana Santos Silva. Tenho 36 anos. Sou diretora editorial de um pequeno mas respeitado selo independente. E esta é a história de como finalmente parei de implorar desesperadamente por um lugar permanente em uma mesa que nunca, desde o início, foi feita para acomodar alguém como eu. Me levantei da cadeira porque o que mais eu podia fazer naquele momento impossível?
Ficar sentada teria sido aceitar a humilhação passivamente. Engolir mais uma vez a vergonha, como tinha feito incontáveis vezes antes. Meu guardanapo de linho dobrado, artisticamente, deslizou do meu colo para o chão de madeira encerada, com um sussurro quase inaudível. Mas eu não me abaixei para pegá-lo. Deixar aquele pequeno pedaço de tecido caro no chão parecia importante de alguma forma simbólica que eu ainda não conseguia articular completamente. Minhas mãos ficaram dormentes e formigando como se a circulação tivesse sido cortada. Minha garganta apertou num nó doloroso que tornava difícil engolir ou respirar adequadamente. Mas eu não estava chorando. Ainda não. As lágrimas viriam depois, no privado e segurança do carro. Mas não aqui. Nunca aqui. Havia aprendido há muito tempo, através de anos de condicionamento cruel e consistente, como engolir vergonha e humilhação na frente da família Santos. Era praticamente uma habilidade refinada de sobrevivência. Algo que você desenvolve quando crescer significa aprender a tornar suas emoções invisíveis. Então, a cadeira do Rodrigo raspou contra o piso de madeira nobre com um som áspero que cortou através do silêncio tenso como uma faca. Meu marido ficou de pé ao meu lado, num movimento fluido e decidido. E havia algo em sua postura ereta e inflexível que eu raramente tinha visto nele antes, uma tensão contida e controlada, uma determinação quieta, mas absolutamente inabalável, que fez todas as pessoas confortavelmente instaladas naquela sala se endireitarem de repente em suas cadeiras, instintivamente reconhecendo que algo havia mudado no equilíbrio de poder. Ele não estava olhando para mim com pena ou preocupação protetora. Estava olhando diretamente para meu pai com o tipo de olhar firme, penetrante e completamente impassível que deixava investidores corporativos ricos, visivelmente desconfortáveis, em negociações de alto risco. Era o olhar de alguém que havia tomado uma decisão irrevogável e não tinha absolutamente nenhuma intenção de recuar ou negociar. Gostaria de fazer um brinde, disse Rodrigo em voz baixa, mas perfeitamente clara. Cada palavra enunciada com cuidado deliberado. Sua voz não era alta ou agressiva, mas carregava um peso que fez várias pessoas ao redor da mesa se mexerem nervosamente em seus assentos. O maxilar do meu pai se contraiu visivelmente, os músculos pulsando sob a pele, enquanto ele processava esta quebra inesperada de protocolo, este desafio direto à sua autoridade estabelecida. Este não é seu lugar para fazer brindes. Meu pai disse com aquela voz controlada que usava quando alguém ousava questioná-lo publicamente. Cada palavra carregada com camadas de desdém mal disfarçado. Isso é extremamente discutível, Rodrigo respondeu calmamente, erguendo sua taça de vinho num gesto deliberadamente lento e teatral. Mas o que não é discutível é que hoje à noite, nesta sala cheia de família biológica, eu sou aparentemente o único agindo realmente como família deveria agir. A sala inteira prendeu a respiração coletivamente, como se todos tivessem inalado ao mesmo tempo e esquecido de soltar o ar. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior, mais carregado, mais perigoso, vibrando com tensão não expressa. Senti algo mudar profundamente dentro de mim. Uma transformação fundamental acontecendo em tempo real. Não era apenas alívio por finalmente ter alguém me defendendo publicamente, embora esse sentimento certamente estivesse presente. Era algo mais afiado, mais focado, mais poderoso. Era raiva. Raiva clara como cristal, focada como um laser, atrasada por décadas de ser engolida e suprimida. Porque este momento devastador e libertador não começou realmente hoje à noite nesta sala de jantar opressiva. Começou 36 anos atrás, quando nasci o tipo fundamentalmente errado de Santos para esta família obcecada por status. O tipo que amava histórias apaixonadamente mais que carteiras de ações e relatórios trimestrais. Que escolheu palavras e narrativas em vez de litígios e contratos. Que media sucesso genuíno em vidas tocadas e transformadas, em vez de títulos profissionais conquistados e exibidos. Meu pai,
Geraldo Santos, era um advogado sócio sênior de um escritório prestigiado que construiu sua carreira inteira ao longo de 3 décadas, destruindo metodicamente os argumentos da parte contrária, com precisão cirúrgica impiedosa. Ele era conhecido nos círculos legais por nunca perder, por sempre encontrar a fraqueza fatal no raciocínio do oponente e explorá-la sem misericórdia até que o caso inteiro desmoronasse. Em casa, nos espaços privados onde testemunhas não estavam presentes para julgar ou intervir, ele aplicava exatamente os mesmos padrões implacáveis e impossíveis de satisfazer. Amor na casa dos santos não era dado livremente como direito de nascença ou oferecido incondicionalmente como presente. Era algo conquistado através de conquistas específicas que atendessem suas especificações exatas e arbitrárias, algo que precisava ser merecido repetidamente através de performance consistente. Era uma moeda que você tinha que ganhar, e o preço estava sempre subindo. Meus irmãos mais velhos aprenderam rapidamente a performar segundo este sistema cruel, a dançar segundo a música que ele tocava. Eu aprendi a desaparecer, a tornar minha presença tão pequena e inofensiva quanto possível. Bruno, o filho mais velho e herdeiro aparente do legado Santos, se tornou sistematicamente tudo o que papai sempre quis e exigiu. Atleta universitário destacado com troféus alinhados na prateleira, formado em direito com honras acadêmicas impressionantes, agora subindo rapidamente e sem esforço na hierarquia rígida do antigo escritório do pai. Cada passo de sua carreira havia sido cuidadosamente pavimentado e garantido através de conexões familiares e nepotismo disfarçado de mérito. Letícia, sempre a mais ambiciosa e determinada de nós três, foi para a cirurgia cardiotorácica, porque é claro que foi, escolhendo a especialidade médica mais prestigiada e difícil disponível. Ela nunca fazia nada pela metade, sempre empurrando para ser a melhor, a mais reconhecida, a mais impressionante. Os sucessos deles eram celebrados regularmente, com champanhe francês caro e discursos eloquentes em reuniões familiares exatamente como esta. Meus sucessos, quando aconteciam, eram tolerados educadamente, quando não podiam ser completamente ignorados ou minimizados. Eu tinha apenas 8 anos, ainda acreditando ingenuamente que esforço e talento importavam, quando ganhei meu primeiro concurso de redação escolar. Lembro do peso do certificado em minhas mãos pequenas, do papel creme com letras douradas que pareciam brilhar com promessa. Entreguei aquele troféu de papel para o papai, com mãos visivelmente trêmulas, absolutamente desesperada por apenas um lampejo fugaz de orgulho em seus olhos sempre tão críticos e distantes. Ele deu uma olhada rápida e displicente, seus olhos mal tocando as palavras impressas antes de devolver para mim, e disse com aquela indiferença casual que doía mais que raiva aberta: "Escrever não paga as contas, Mariana." Foi só isso. 4 palavras que definiram a dinâmica entre nós para os próximos 28 anos. Nenhum parabéns, nenhuma palavra de encorajamento, nenhuma exibição orgulhosa na geladeira, como outros pais faziam com os trabalhos de seus filhos. Apenas um lembrete frio e inequívoco de que eu havia escolhido errado. Estava errada. Sempre estaria fundamentalmente errada aos olhos dele. Quando mudei meu curso de administração de empresas para letras no primeiro ano tumultuado da faculdade, finalmente encontrando coragem para seguir minha paixão verdadeira, depois de meses de insônia e ansiedade paralisante, ele cortou completa e imediatamente meu financiamento universitário. Chamou-me ao seu escritório de painéis de madeira escura e diplomas emoldurados, e disse com aquela frieza característica: "Se vai correr atrás de sonhos impraticáveis, faça isso com seu próprio dinheiro. Não vou financiar fantasia." Trabalhei simultaneamente em 2 empregos extenuantes durante os 4 anos seguintes. Servia cafés durante o dia numa lanchonete próxima ao campus, onde o cheiro de café queimado grudava em minhas roupas e cabelo. Digitava trabalhos acadêmicos para outros estudantes à noite, meus dedos voando sobre o teclado até 3 ou 4 da manhã,
enquanto meus olhos ardiam de cansaço acumulado. Peguei empréstimos estudantis pesados que levaria anos para pagar. Me formei com honras summa cum laude, meu nome impresso orgulhosamente no quadro de honra da universidade. Absolutamente nada mudou em casa. Minha conquista foi mencionada brevemente uma vez durante um jantar, e depois nunca mais referenciada. Passei a década inteira dos meus 20 anos tentando desesperadamente conquistar o que deveria ter sido dado livremente desde o nascimento. Amor incondicional, o tipo que pais normais oferecem simplesmente porque seus filhos existem. Eu conscientemente me diminuía e silenciava para tentar me encaixar em conversas sobre processos judiciais complexos e procedimentos médicos intrincados que não me interessavam minimamente. Ria alto demais de piadas que não tinham graça alguma, tentando demonstrar que eu pertencia. Aparecia pontualmente em todas as reuniões familiares obrigatórias, onde era consistentemente tratada como fantasma, mesmo estando ali parada. Minha presença física tornada completamente invisível através de indiferença coletiva. Então, conheci Rodrigo numa livraria independente, numa terça-feira chuvosa de julho, a chuva batendo nas janelas grandes, criando aquele som reconfortante que sempre amei. E pela primeira vez na minha vida inteira, alguém me viu completamente sem me pedir para mudar nada, sem sugerir ajustes ou melhorias. Ele estava na seção de literatura clássica, comparando cuidadosamente sinopses de diferentes edições de Dostoiévski, com a seriedade absoluta de alguém escolhendo uma filosofia de vida que definiria os próximos anos. Quando me pegou sorrindo discretamente de sua intensidade quase cômica, ele levantou os olhos e sorriu de volta com um sorriso genuíno e desarmante, que alcançou seus olhos completamente, criando pequenas rugas nos cantos. Sem constrangimento, sem defesa. Apenas reconhecimento simples de um momento compartilhado. Ele se ofereceu para me pagar um chá no café anexo à livraria. E eu aceitei impulsivamente, surpreendendo a mim mesma. Aquela tarde planejada para durar 20 minutos se transformou inexplicavelmente em 3 horas intensas de conversa, onde ele realmente escutou cada palavra que eu disse. Ele se inclinava para a frente com atenção genuína, fazia perguntas de acompanhamento que mostravam que estava realmente processando e considerando o que eu dizia. Não estava escutando para julgar ou avaliar meu valor, mas porque estava genuinamente interessado e engajado no que eu tinha a dizer. Era uma experiência tão incomum e preciosa que me fez perceber o quão rara tinha sido em minha vida. Rodrigo não vinha de dinheiro antigo ou prestígio social herdado. Não tinha o pedigree cuidadosamente cultivado que minha família valorizava acima de tudo. Seu pai era eletricista sindicalizado, com mãos calejadas que trabalhava longas horas para sustentar a família. Sua mãe era professora dedicada de artes em escola pública, sempre com manchas de tinta sob as unhas e aquela energia vibrante de quem ama genuinamente o que faz. Eles moravam numa casa modesta em Pinheiros, com plantas desalinhadas na varanda e móveis que não combinavam, mas criavam calor. Eles me receberam em sua casa como se eu sempre tivesse pertencido, sem período de teste. Abraços sinceros, perguntas genuínas sobre minha vida. Quando nos casamos um ano depois, meu pai enviou uma mensagem curta. Estava ocupado. Não compareceu. A cadeira vazia na primeira fileira gritou sua ausência. Meus irmãos enviaram parabéns vazios. Mas a mãe do Rodrigo chorou durante toda a cerimônia. Seu pai me abraçou forte e sussurrou: "Bem-vinda à família de verdade." Percebi que era assim que o amor verdadeiro parecia. Descomplicado, incondicional, oferecido livremente. Quando o convite formal chegou 3 semanas atrás, soube que deveria jogá-lo no lixo. Celebração da família Santos. Família imediata apenas. Nenhuma explicação do que estávamos celebrando. Nenhuma nota pessoal. Apenas uma convocação fria. "Você não precisa ir", Rodrigo disse quando me encontrou encarando aquele papel. Mas uma parte patética de mim ainda tinha esperança.
aquela criança de 8 anos, acreditando que talvez desta vez seria diferente. Comprei um vestido caro, arrumei meu cabelo num salão, ensaiei mentalmente coisas educadas para dizer. Quando chegamos na mansão, um empregado nos indicou o caminho sem fazer contato visual. Letícia dominava a conversa perto da lareira. Bruno ria performaticamente com colegas do escritório do pai. Olhavam brevemente para mim como se eu fosse mobília. Falavam comigo quando necessário para manter aparências, mas não me incluíam realmente. Os cartões de lugar contaram a verdadeira história. Papai na cabeceira. Letícia à sua direita no lugar de honra. Bruno à esquerda. Rodrigo e eu, relegados para a ponta oposta, ao lado da tia Marlene, de 90 anos, que perguntava repetidamente se Rodrigo era meu motorista. Observei meu pai rir genuinamente com meus irmãos, brindou as conquistas deles com vinho vintage. Falou animadamente sobre suas carreiras promissoras. Eu, a 10 metros de distância, me sentia como se assistisse através de vidro grosso. Então veio o brinde, onde ele elogiou extensivamente Bruno e Letícia. Falou vagamente sobre aqueles que escolhem caminhos diferentes enquanto olhava para mim. Então pronunciou as palavras que mudaram tudo. Mariana, acho melhor você ir embora agora. Rodrigo erguia sua taça quando as palavras foram ditas. O rosto do meu pai ficou rígido quando percebeu que Rodrigo não estava obedecendo. A mulher extraordinária que você tentou dispensar casualmente, disse Rodrigo, e sua voz cortou Clara através do silêncio tenso. Mariana construiu sua vida sem rede de segurança, depois que você cortou seu financiamento como punição. Trabalhou em 2 empregos enquanto terminava a universidade com honras. Lançou seu próprio selo editorial há 3 anos. Deu a dezenas de autores sua primeira chance real. Foi palestrante em festivais literários que você nunca ouviu falar porque nunca perguntou sobre o trabalho dela. Mas nada disso importa para você, não é? Rodrigo continuou, com tristeza genuína na voz. Porque você não mede sucesso em impacto humano. Mede em status social e dinheiro. E quando Mariana se recusou a se conformar, você a apagou sistematicamente, culminando em hoje, quando decidiu humilhá-la deliberadamente na frente de todos. Ele pausou, olhando cada rosto individual. Para o resto de vocês em silêncio cúmplice, se isso parece constrangedor, deveria parecer. Vocês assistiram um pai humilhar sua filha e não disseram nada. Alguns até sorriram nervosamente, aliviados por não serem o alvo. O silêncio era absoluto. Então, Rodrigo olhou para mim, sua expressão suavizando. Mas aqui está o que importa, Mariana. Eu te vejo completamente. Não como a filha que falhou, mas como a mulher extraordinária que teve força de se definir contra todas as pressões, que construiu algo genuinamente belo sem a ajuda deles. Algo se abriu no meu peito. Não era dor de rejeição. Era reconhecimento puro. A sensação de finalmente, depois de 36 anos, ser vista completamente e amada exatamente como eu era. Rodrigo se virou para meu pai. Você disse para ela ir embora. Tudo bem. Nós dois vamos embora permanentemente. Mas nunca confunda seu silêncio intimidador com autoridade moral real. Você pode controlar esta casa através de medo, mas nunca pôde ditar o valor dela como pessoa. Percebi que não estava saindo envergonhada. Estava me afastando com dignidade de pessoas que nunca poderiam me ver. Há uma diferença entre fugir em vergonha e escolher partir com dignidade. Tirei minha mão da do Rodrigo e encarei meu pai. Sabe o que é engraçado, pai? Passei 36 anos achando que havia algo errado comigo. Que se eu trabalhasse mais duro, você finalmente me amaria. Mas hoje percebi. Você simplesmente não consegue amar o que não respeita. E você nunca respeitou nada que não parecesse exatamente com você. Me virei para Bruno. Quantas vezes você usou minha análise de marketing para suas apresentações? Nunca me deu crédito, apenas pegou o trabalho que fiz de graça e coletou os elogios. Bruno ficou vermelho vivo, sem conseguir responder. Letícia,
Lembra quando disse à equipe do hospício que eu era instável demais para tomar decisões sobre a mamãe? Você me excluiu das últimas semanas de vida dela, me roubou das conversas finais. Letícia abriu a boca em choque, sem conseguir se defender. Você ensinou a eles que crueldade está bem se for educada, que exclusão é aceitável se embrulhada em convites formais. Mas terminei de ser sua lição sobre o que acontece com filhos santos que não performam perfeitamente. Peguei minha bolsa. E pai, já que você está preocupado com legados, tenho documentado tudo. Cada dispensa, cada exclusão, cada vez que disse à mamãe para não encorajar minha tolice. Estou escrevendo uma autobiografia. O rosto dele mudou visivelmente. Vi medo real em seus olhos. Não é sobre vingança, é sobre verdade. Sobre expor o que acontece com crianças criadas por pais que tratam amor como avaliação de desempenho. Minha editora acha que vai ressoar com muitas pessoas. Olhei para Letícia e Bruno. Vocês estarão nela também, com nomes verdadeiros e detalhes específicos. Cada crédito roubado, cada comentário cruel, cada vez que ficaram em silêncio. Não vou mudar nomes para proteger ninguém. A sala estava absolutamente quieta. Você queria que eu fosse embora, disse ao meu pai. Considere isso feito permanentemente. Mas diferente de você, que conduziu sua crueldade em privado, não estou fazendo isso quietamente. Estou fazendo publicamente, com provas documentadas. No limiar da porta, a voz do meu pai estourou. Se você publicar esse livro, está cortada permanentemente de tudo. Da herança, do nome da família, de qualquer conexão. Não me virei. Seu dinheiro nunca foi o que eu precisava, pai. Seu amor era, e isso expirou há muito tempo. O livro apenas está documentando uma morte que aconteceu ao longo de anos. Do lado de fora, comecei a tremer violentamente. Não de medo, mas da adrenalina de finalmente falar a verdade. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Está bem? Rodrigo perguntou. Acho que sim, respondi. Estou melhor do que estive em anos. Sinto como se tivesse me livrado de um peso imenso. E comecei a rir através das lágrimas. Vou escrever esse livro. Vou contar tudo honestamente. Rochai. O livro levou 8 meses para escrever. Coloquei tudo nele sem filtros. As pequenas crueldades, a manipulação disfarçada de amor, a exclusão normalizada. Minha editora amou. É necessário e corajoso. Milhões de pessoas precisam ouvir que não há vergonha em escolher a si mesmas. 3 semanas antes da publicação, o advogado do meu pai enviou uma notificação exigindo que eu cessasse. Minha advogada riu. Verdade é defesa absoluta contra a difamação. Suas experiências são suas para contar. O livro chegou a 3 listas de best-sellers. Não por ser escandaloso, mas por ser brutalmente honesto. As pessoas reconheciam suas próprias famílias refletidas nele. Esta é minha família também, escreviam. Achei que estava sozinha. Letícia enviou um e-mail 6 semanas depois. Você nos envergonhou publicamente. Espero que a fama valha a destruição de qualquer reconciliação. Respondi. Não estou feliz, mas estou livre. Livre da necessidade de aprovação que nunca viria. A diferença entre felicidade e libertação. Ouvi que a candidatura dela para chefe de departamento foi retirada. Bruno foi solicitado a se afastar de uma startup. Meu pai renunciou quietamente a 2 conselhos. A verdade teve consequências naturais. 1 ano depois, estava no berçário balançando minha filha de 6 semanas. Iris Júlia Santos Silva. Iris pela resistência, pela flor que volta a crescer não importa o quê. Júlia por novos começos. Nossa sala estava cheia de família escolhida. Pais do Rodrigo, colegas, amigos que apareceram sem condições. Nenhum discurso sobre conquistas, apenas amor sem exigir performance. Encontrei uma carta do meu pai perto da porta. A coloquei sem abrir numa gaveta. Não por amargura. Eu já havia dito tudo. Não precisava mais das palavras dele. Naquela noite, inclinei-me sobre o berço da Iris e sussurrei. Você já é mais do que suficiente. Não precisa conquistar meu amor.
É seu completamente, incondicionalmente para sempre. Tiai. Ao dizer isso para ela, percebi que estava finalmente dizendo para mim mesma. Para a menina que amava histórias quando deveria amar direito. Para a jovem que encontrou sua voz. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é ganhar a aprovação deles. É parar de precisar dela. As pessoas que importam te verão sem você ter que se provar. Não falo com meu pai mais. Mas milhares de estranhos me escrevem, dizendo que minhas palavras lhes deram permissão para deixar famílias tóxicas. Isso não é vingança. É justiça. E acontece que a melhor vingança não é fazê-los sentir pena. É torná-los irrelevantes, enquanto você constrói algo lindo que eles não podem tocar.